Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Peguem o livro didático e abram na página 115, tá bom? Nós vamos iniciar uma nova unidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre poema de novo. Então, aí, aqui na primeira parte da unidade, sempre tem o que nós vamos trabalhar, tá bom? Então, aí depois vocês leem com calma tudo que nós vamos trabalhar. Sopa de letrinhas. Na primeira colherada veio uma palavra esquisita, xistogovita. Na segunda apareceu uma palavra sonora, floctoflora, floctiflora. Na terceira eu vi uma palavra medonha, burpronha. Na quarta, deu para ler uma palavra gostosa, visquismosa. Na última colherada, só veio o caldo, não estava escrito nada. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Bom, o que tinha nesse prato? Uma sopa de letrinhas. A sopa de letrinhas ela é feita com aquele macarrão em formato de letrinha. Vocês perceberam que nesse poema nós temos no final sempre rimas? Então, olha só. Na primeira colherada veio uma palavra esquisita, xistogovita. Olha aqui, ó. Esquisita, xistogovita. Percebam que a pessoa que escreveu esse texto colocou essas palavras para rimar de propósito. Olha essa. Sonora e floctiflora. Tá vendo? Medonha e burpronha. Até porque essas palavras de baixo não existem, tá bom? Então, o que vocês vão tentar fazer na primeira atividade? Na primeira atividade, vocês vão tentar fazer a leitura desse texto sozinhos, tá bom? Então, aí eu sei que vai ser complicado para alguns, mais do que para outros. Então, eu gostaria que vocês tentassem fazer a leitura desse texto, combinado? A perguntinha 2 pede para a gente conversar sobre o porquê o poema recebeu o título Sopa de Letrinhas. Bom, então por que recebeu o título Sopa de Letrinhas? Porque a pessoa que escreveu, ela utiliza diversas palavras, ela mistura muitas palavras para poder rimar com o verso anterior, certo? Então, é por isso. Então, a sopa de letrinhas quer dizer que eu pego várias letrinhas aleatórias e formo uma palavra. O poema Sopa de Letrinhas foi escrito em verso. Então, vamos lembrar disso aqui, nós já falamos sobre isso. O verso, ele é cada linha do poema, e cada conjunto de versos recebe o nome de estrofe. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá. Aqui, deixa eu pegar o amarelo. Vamos ver aqui a primeira parte. A estrofe é toda essa parte, olha, até eu pular a linha de novo, tá vendo? Ó, uma estrofe, 2 estrofes, 3 estrofes, 4 estrofes, 5 estrofes, 6 estrofes, certo?
Vocês estão percebendo? E cada linha do poema é um verso. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, na primeira estrofe eu tenho 5. 1, 2, 3, 4. Na segunda eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Aqui também tenho 4. 1, 2, 3, 4. Também tenho 4. 1, 2, 3. E por último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos somar? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, ao todo, eu tenho 28. Então, a pergunta é: quantas estrofes tem o poema? Certo? Mas nós já contamos os versos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando aqui, tá vendo todos esses conjuntinhos de verso? Quando eu pulo uma linha, aí eu vou para a próxima estrofe. Então, eu tenho 6 estrofes. E eu venho aqui e coloco o número 6. Copie do poema as palavras que rimam, ou seja, que o final combinam com colherada e fundo. Então, vamos lá procurar a palavra colherada. Achei a palavra colherada. Olha ela aqui, ó. Então, vamos procurar a palavra que rima com colherada? São palavras que têm o mesmo término. Ó, tem aqui escrito colherada aqui embaixo, tá vendo? Então, olha só, colherada rima com nada. Tá vendo que o som do final é igual? Colherada, nada. Colherada, nada. O som combina. Então, a palavra que rima com colherada é nada. Eu venho aqui e escrevo a palavra nada. E fundo? Vamos procurar o fundo? Achei. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. A palavra que rima com fundo é mundo. Na perguntinha 5, nós temos que ligar cada palavra ao sentido que ela pode ter no texto, ou seja, o significado dela. Medonha é alguma coisa que produz som, que causa medo ou que é estranha? Vamos pensar nas outras? Esquisita é algo que produz som, que causa medo ou que é estranho? Esquisita é alguma coisa que é estranho, certo? E sonora é algo que produz som. Então, o medonha é algo que causa medo, né? Que é a alternativa que sobrou. Quando vocês forem fazer esse tipo de atividade, sempre façam assim. Procurem aquelas que são mais óbvias, ou seja, aquelas que você sabe com certeza a resposta. Por exemplo, sonora vem de som. E depois você vai para as palavras que você não conhece. Agora, nós vamos ligar as palavras que se formaram na colher às palavras que rimam nas estrofes. Floctoflora, olha o final. Rima com o quê? Com medonha, com gostosa, com sonora ou esquisita? Floctoflora, medonha? Não.
Floctoflora, floctiflora, gostosa. Floctiflora, sonora. Floctiflora, esquisita. Floctiflora, sonora. Xistogovita, esquisita. E as outras duas vocês procurem a resposta. Tá bom? Próxima perguntinha diz o seguinte: por que na última colherada só veio caldo? Bom, pode ter sido porque a pessoa comeu todas as letras, não é mesmo? Então, aí vocês podem colocar, porque ele já tinha comido todas as letras. Então, porque todas as letras tinham sido comidas, certo? Releiam estes versos. Percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. As palavras são mesmo doidinhas? E por quê? As palavras são floctiflora, xistogovita, burpronha, visquismosa. Essas palavras existem? Não. Então, quando a pessoa que escreve o poema diz que são as palavras mais doidinhas, quer dizer que são as palavras que não existem, não é mesmo? Marque um X no quadrado com as respostas que considerar adequadas. Então, vamos lá. O poema Sopa de Letrinhas tem a intenção de fazer uma brincadeira, de informar ou de divertir? Bom, agora vocês que vão assinalar a resposta que vocês acham correta. Combinado? Bom, turminha, por hoje é só essa interpretação de texto mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse texto. E fica a dica para vocês treinarem a dicção, né, e a fala. Tentem ler essas palavras. Uma dica: quando vocês forem ler, leem sílaba por sílaba primeiro, para vocês não se confundir. Por exemplo, flora. Dividam a palavra para vocês não se confundir. Combinado? Então tá bom, turminha. É só isso por hoje. Um beijo e até a semana que vem.